Fala aí, gente, Rafa Velar na área. O episódio de hoje do CMO Playbook é uma edição especial. Ela fala com o centro do meu ser humano, que tem uma insatisfação tremenda com o modelo de educação tradicional para o mercado de marketing e comunicação, tanto que em algum ponto da minha carreira a insatisfação foi tão grande que eu abri a CRIA, mas é uma provocação interessante e aqui eu vou estar adereçando pontos muito específicos do mercado de educação para marketing e comunicação, mas que eu acredito que nos próximos anos vão ser debatidos para toda a gama de profissões existentes. Então acho que é uma reflexão que vai ser super válida nessa segunda-feira. Espero que você aproveite. Depois vem no DM me contar o que você achou, seja concordando ou discordando. Acho que o que é fantástico sobre o mundo é que os seres humanos podem ter pontos de vista diferentes sobre as coisas, mas no final do dia, depois que o tempo passa, a história eventualmente prova alguém correto e a gente vai ver quem está do lado certo da história. Um abraço! Super interessante a gente pensar numa coisa, porque o meu objetivo aqui ao longo desses 4 dias vai ser te ajudar e te provocar numa direção para que você eventualmente possa ser o profissional de marketing e comunicação mais desejado do mercado. Mas para você chegar lá, você vai precisar entender o que marketing e comunicação significa em 2020. O mercado nunca foi tão rápido, o mercado nunca foi tão ágil e você precisa começar a se adaptar também. E aí, para a gente começar isso aqui, você vai precisar entender o cenário de educação. É impossível você tomar uma decisão sobre a sua carreira se você não entende o veículo através do qual você vai chegar lá, que é, sem dúvida nenhuma, se capacitando para poder gerar impacto no mundo real. Educação é um veículo. Assim, educação não é um objetivo fim. Ou você quer empreender e abrir uma empresa, ou você quer fazer sucesso dentro de uma carreira mais tradicional, ou você quer ser executivo de uma grande companhia, você quer ser um criativo numa agência, ou criativo numa empresa, um analista de dados, assim. Mas tudo começa com educação, mas educação é só o meio, ele não é o fim. E a grande sacada que eu acho que a gente está vivendo aqui é que educação mudou. E para eu te tentar começar a provocar em certas direções, vou colocar uma equação na tela, já, e vou provocar você a pensar no que essas coisas significam no mundo de 2020. E a equação é essa que você está vendo aí, C mais E X, dividido por investimento educacional. E é super interessante quando você quebra alguma coisa dentro desses fatores, né? Por várias vezes a gente acha, educação é educação. Não, porra nenhuma. Educação nada mais é do que um conjunto de elementos que te entregam alguma coisa. Assim como, sei lá, um banco não é um banco. É um conjunto de serviços, desde o software até o atendimento, até os produtos que ele tem, é um conjunto de coisas. E a maneira que eu queria te provocar, talvez pela primeira vez na história, a olhar para a educação, é através dessa equação que está aí na tela, que está aqui na tela, que está aqui, que está aqui, que está aqui atrás, desse setup maravilhoso. É C mais E X sobre investimento. E eu vou explicar cada uma dessas coisas para você, já tem aí na tela também, mas cara, C nada mais é do que a credencial. A educação deveria te credenciar para atingir os seus sonhos, abrir portas. O E é educação, precisa te ensinar alguma coisa, precisa provocar aprendizado em você. O EX nada mais é do que o componente de experiências um pouco mais aleatórias que você coleta ao longo do processo que você está se educando e que no final do dia são absolutamente fundamentais para você chegar onde você precisa. Só que a grande sacada aqui, e que me deixa hiper indignado, vocês vão ver um pouquinho mais disso para frente, é que tudo isso só é proporcional ao quanto você paga para ter acesso a isso. E como toda fração, se o denominador for alto demais, ou seja, se essa porção do investimento educacional for alta demais, invalida o valor de tudo que está em cima. E é um pouco disso que a gente vive hoje em dia, e eu vou entrar um pouquinho mais nesses assuntos, enquanto basicamente eu mostro para vocês como é que eu enxergo o processo de formação profissional em 2020, mas no final do dia, tudo que eu falar, você vai conseguir colocar dentro dessa fórmula que eu apresentei. Eu sei que vários de vocês chegam aqui por pontas diferentes e nem todos conhecem a minha história. E eu não quero investir muito tempo aqui. Eu só quero gastar talvez 1 minuto, porque a minha história, ela fala muito com a sua. Há muito pouco tempo atrás, eu estava na mesma cadeira que você, me fazendo as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas, e é por isso que eu acho que ela talvez seja interessante.
cortando uma história que é muito longa para uma versão curta, basicamente, cara, eu fui talvez o pior aluno que já passou pelo INSPER, pelo IBMEC. Me formei em economia, mas assim, eu lembro claramente, eu fui literalmente o pior aluno da faculdade nos primeiros 4 semestres. Assim, eu repeti as matérias com 0, não tinha o menor interesse daquilo ali. E vocês vão ver, eu falo um pouquinho mais disso pra frente, eu não acho que eu falhei a educação. O sistema de ensino me falhou. Ele não funcionava para mim. E nesse processo, eu acho que se eu não tivesse me dado tão bem na vida, tão rápido, talvez eu tivesse um pouco atrás da orelha, falando assim, cara, será que eu não sou bom o suficiente? Porque lá atrás o modelo tradicional me disse que eu não era. Quando você toma um 0 em Mate 1, e eu repeti Mate 1 3 vezes, assim, esse é o mundo, o ensino tradicional te dizendo que você não é muito bom em alguma coisa. Quando na verdade eu só não tinha interesse, aquilo não se adaptava a mim, aquilo era velho. E é curioso porque, à medida que eu fui evoluindo como profissional, eu fui vendo que eu sou uma pessoa que tende a ser um pouquinho à frente do tempo. E várias das coisas que depois viram mainstream acabam sendo coisas que eu fazia antes. Então essa é só mais uma delas. Mas aí, me formei, meu primeiro emprego foi na empresa da família, ela estava quase que falida. É uma empresa que já tinha sido relevante, já tinha tido, cara, quase 200 funcionários, tinha um faturamento super bacana, mas ela passou por uma crise. E dentro dessa crise, ela se deu muito mal, começou a acumular dívida, teve que demitir quase todos os funcionários. Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha 9 funcionários e uma dívida tremenda. E aí, cortando essa história longa para uma versão curta, basicamente em 5 anos eu levei a empresa de 3 para 30 milhões de faturamento. Esse ano, quem sabe a gente triplica esse número, tem muita coisa boa acontecendo. Eu já não faço parte mais do time executivo, mas ainda sou do board. Mas basicamente tudo isso que eu fiz através da internet. Eu fiz com tudo que hoje em dia é mainstream: conteúdo, estratégia digital, comunicação. E eu acredito de fato, seja você um profissional autônomo, seja você alguém que quer construir uma carreira numa multinacional, ou seja você um empreendedor pequeno, médio ou grande, que nunca na história existiu um momento tão bom para você materializar os seus sonhos no mundo real. Eu acredito nisso profundamente. E eu acredito que a internet, esse veículo que conecta a gente nesse exato momento, é a grande plataforma para isso acontecer. E eu fiz isso através de conteúdo, marketing e comunicação, e eu queria te provocar que tudo que eu fiz passa pelo meu processo de aprender como fazer o uso dessa que é a maior oportunidade da história, na minha visão, para a minha carreira. E eu sei que vários de vocês olham para mim como um empreendedor, mas não, eu já fui um funcionário também. Eu trabalhava na empresa do meu padrasto e eu era um funcionário. Então, eu queria provocar todos vocês a pensarem que, independente da posição que você se encontra na sua carreira, tudo que a gente vai falar aqui é super útil e pode fazer toda a diferença para você. Agora, mais interessante do que só a minha trajetória, ao longo desse processo eu comecei a compartilhar muito dos meus aprendizados. E de alguma maneira eu me tornei protagonista das conversas sobre negócio. E aí, nesse processo de começar certas conversas e de expor as minhas dores, a minha luta, o que eu estava fazendo, eu descobri que várias pessoas tinham as mesmas dores que as minhas. E aí começou a acender algumas luzes para mim. Inclusive, uma dessas pessoas que eu conheci através dessa trajetória, que é o Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev e uma das maiores mentes da história dentro do tema de marketing, vai estar aqui hoje com a gente. Então acompanha até o final que você vai ter o privilégio de estar com o Ricardinho. E aí, gente, sendo super sincero, nesse processo de empreender, depois que eu escalei o negócio da família, de 3 para 30 milhões, isso demorou 5, 6 anos, eu comecei a minha agência. E nesse processo de começar a minha agência, que é uma das agências que mais cresce no Brasil e no mundo, eu senti uma dor muito latente. Porque eu contratava muita gente para dentro da companhia e eu tinha um problema muito grave. Que independente de qual faculdade eu tirasse essa pessoa, de onde ele viesse, essa pessoa, por várias vezes, ela vinha totalmente despreparada para gerar o resultado que eu precisava que ela gerasse no dia a dia. Ela não sabia o que eu precisava que ela soubesse. Cara, isso me intrigava tanto. Porque pensa só comigo, a pessoa ela investe 4 anos da vida dela e um caminhão de dinheiro para se formar numa faculdade, um ensino superior. Várias delas investem mais 2 anos e outro caminhão de dinheiro para fazer uma pós ou um MBA, ou seja, esse filho da puta ficou 6 anos investindo um caminhão de dinheiro e de tempo para uma coisa. Só uma. Para que na hora que ele sentasse dentro de uma empresa, ele pudesse ser útil.
ele pudesse gerar resultado. Seja isso a empresa dele ou a empresa de alguém. E o ensino não entregava isso. E aquilo me deixava maluco. Porque eu pegava as pessoas das melhores faculdades do Brasil, em teoria, com notas excelentes, que tinham MBA, tinham feito não sei o que e tal, e o cara sentava na minha empresa e não fazia nada. A gente tinha que literalmente ensinar a pessoa a trabalhar. E aí, tentando resolver a minha própria dor, eu criei um negócio que se chamou MBA de 2 semanas. Ou seja, o cara entrava, ele ficava sem trabalhar durante 2 semanas, só sendo treinado, mentorado, uma porrada de dinâmica, metia a mão na massa e era exposto a isso e aquilo. E, cara, e depois de 2 semanas ele entrava. Melhorou um pouquinho, mas longe de ter resolvido o meu problema. Depois do MBA, esse cara ainda não conseguia gerar resultado. Evoluí esse troço para um MBA de 4 semanas. Literalmente, a pessoa entrava na empresa, ficava 4 semanas sem trabalhar. Só sendo treinada, mentorada, exposta a coisas, e depois ele começava. Chuta. Também não foi o suficiente. E não é porque as pessoas tinham alguma dificuldade ou porque o programa não era bom. As pessoas eram as melhores. E o programa era o melhor que dava para ser em 4 semanas. Mas não era suficiente. O mundo aí fora é competitivo pra caralho. E se você quer ganhar, você precisa ser muito bom, você precisa ter acesso a coisas muito boas. Então, e aí eu voltei para as pessoas e falei, cara, eu tinha um head de treinamento, tenho até hoje, e eu voltei para ele e falei, cara, ainda não funciona. Quanto tempo precisa de fato para a gente provocar a mudança que a gente quer? Ele voltou para mim com a resposta 2 semanas depois. Precisava de 4 meses. Eu falei, porra, eu não tenho a menor condição de contratar um ser humano, deixar ele 4 meses estudando, sendo treinado, para só depois começar a trabalhar. Não existe modelo financeiro de empresa onde isso pare de pé. E aí eu percebi, nesse exato momento, que eu precisava corrigir isso fora. Eu precisava corrigir o mercado. Senão eu ia ter um problema. Senão eu não ia conseguir contratar. E foi aí que nasceu a CRIA. E é super interessante essa história, porque ela mexe comigo como ser humano. O objetivo da CRIA, ela é basicamente te tornar protagonista da sua história e a não depender desse sistema de educação falho que falhou comigo. E que pode com certeza falhar com você também, tá? E o nosso foco hoje é elevar o nível dos profissionais para que eles atendam às expectativas do mercado. E aí várias pessoas nesse processo me perguntam, cara, mas e o MEC? E a certificação credenciada na Secretaria de Educação? Ou, cara, o diploma? Cara, nada disso importa mais hoje em dia. A gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. Mas a verdade é que o mercado, ele não só merece, como ele precisa de melhores profissionais. Isso está diretamente ligado ao sucesso do Brasil. Isso estava me criando um problema. E eu não sou especial. Eu sou um dos milhares de empresários, dos milhões de empresários que o Brasil tem, e todos têm essa dor. E aí, gente, mais uma vez voltando à nossa famosa equação C mais E mais EX sobre investimento educacional, queria provocar vocês a entender um pouquinho como é que isso está acontecendo agora na crise, em meio à pandemia. Porque isso mudou várias das regras do jogo, e não é só, cara, na tua universidade, ou na tua pós, ou na tua escola aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Eu não sei o quanto vocês estavam atentos a isso. Mas 20% dos alunos do primeiro ano de Harvard cancelaram as matrículas. E mais do que isso, tá? Cara, as próprias instituições estão em risco de existência. E olha que a gente está falando das melhores do mundo. Você imagina as medianas que tem porque Harvard tem um puta de um produto. Se você tiver na dúvida entre fazer CRIA ou fazer Harvard, você tiver essa opção, vai para Harvard. Assim, mas agora, isso aqui é para o 0,0000001% do mundo. E mesmo assim, está sofrendo. Você imagina então o quão defasado e quão em risco estão as instituições mais tradicionais e as que provavelmente você tem acesso. É interessante alguns números para vocês, tá? Só durante o período da pandemia, quase 2 bilhões de alunos foram impactados. 2 bilhões. E no Brasil, que é um país com uma desigualdade social tremenda, as previsões de evasão e principalmente a frustração das pessoas com o modelo atual só cresce. Cara, o coronavírus derrubou em 70% as matrículas das faculdades privadas. Olha que loucura. E além disso, 42% dos alunos estão em risco de abandonar
a faculdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, na hora que você tem uma crise, você para de comer? Você para de beber água? Não. Por quê? Porque essas coisas são absolutamente essenciais para a sua vida. Você só corta aquilo que não te gera valor, aquilo que não é importante. E é isso que a gente está começando a ver. Pela primeira vez na história, as pessoas estão olhando para a sua vida e falando assim, cara, será que eu preciso disso aqui? Será que isso aqui faz alguma diferença na minha vida? A minha visão é que para 99% dos cursos não faz. Se você quer estudar medicina e quer ser médico, você precisa do CRM, que é um instituto. Se você quer ser advogado, você precisa da OAB. Mas agora, marketing e comunicação, eu sinto muito. E isso prova, assim, não sou eu falando, olha os números. 200 mil pessoas abandonaram cursos em 2 meses de faculdades privadas. O mercado, ele nunca mente. E quando eu digo que quando você está com sede, você bebe água e você não deixa de beber água, mas você corta isso aqui, é porque claramente isso aqui não está tirando tanto valor. E aí, gente, isso só comprova o problema do ensino e que as pessoas estão pela primeira vez na história buscando alternativas, buscando soluções e provavelmente você está aqui exatamente por isso. E eu vou além, tá? Porque o principal argumento que se fazia, mas para ter uma carreira de sucesso eu preciso de um diploma. A empresa que eu quero trabalhar, a melhor empresa do mundo, ela só aceita pessoas com diploma. Não. Isso é propaganda do mercado para te vender um diploma. Que é isso que ele faz, é uma máquina de diploma, ele não ensina porra nenhuma. As melhores empresas do mundo, Google, Apple, Tesla, SpaceX e várias outras, a própria Avelar, já não exige diploma. Isso é real. Só que as pessoas estão presas numa máquina de diploma. E não é a Avelar, cara. Avelar, cara, não é a maior empresa do mundo. O Google e a Apple são. E isso é propaganda do ensino tradicional. Isso é duas coisas. Primeiro, propaganda das universidades, querendo te vender matrícula para tentar se salvar da crise. E número 2, isso é as gerações antigas que ainda julgam o mundo de hoje pelas lentes do passado e não entenderam que as coisas mudaram. E esse é o principal problema. Além disso, outro problema que a gente não falou ainda é o valor, é o preço. Porque o preço da matrícula, das mensalidades, da totalidade do curso do ensino tradicional, ele inviabiliza que 90% do Brasil tenha um ensino de qualidade. Isso é muito louco, né? Como é que você pensa uma indústria inteira que só 5% da população consegue ter acesso? Isso não é errado? É. E toda vez que você se provoca nessa direção, cara, será que vale? Eu te respondo, não vale. As coisas que valem a pena na vida, você tem certeza. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida se está com sede e você vai beber água. Você não tem dúvida se está com fome e você vai comer. Você tem dúvida naquilo que não tem um valor claro. E no caso da educação, o único motivo que você tem dúvida é porque te venderam uma mentira e te venderam, cara, um sonho que já não é mais verdade em 2020. Talvez em 1990 a faculdade fosse um diferencial. Talvez nos anos 2000 a faculdade fosse um diferencial. 20 anos atrás, não hoje. E aí fazendo uma conta rápida, tá? Cara, são 4 anos de faculdade, se você se formar em 4 anos, R$1.000 por mês, sem contar o valor do dinheiro no tempo, são R$48 mil. Isso somado a mais uma pós ou um MBA, porque quando você sai da faculdade você vai perceber que você não sabe porra nenhuma, você vai querer, eu preciso de uma pós, eu preciso de um MBA. E aí provavelmente são mais 24 meses de estudo, R$1.000, mais 24 mil. Cara, você está falando de um investimento acima de R$50 mil. Para você chegar numa empresa igual às pessoas que eu contratava e não estar preparado, é sério? E aí a gente pode entrar no debate, caramba, mas as faculdades, os MBAs, etc., estão se atualizando frente à pandemia? Foi mal. Cara, ensino à distância não é videoaula e PDF. Cara, isso é você pegar o pior que a internet proporciona e você juntar num pacote e tentar vender para as pessoas. Cara, a internet é sobre conexão. A internet é sobre, cara, dar acesso a coisas que você não teria se não fosse a internet.
É sobre criar comunidades, é sobre facilitar acesso, é sobre facilitar, cara, engajamento. E todas essas instituições acham que ensino à distância é videoaula e PDF. Foi mal, não é. Provoco vocês a pensar, inclusive, que esse modelo é o estereótipo do investimento sem recompensa. E é curioso, porque essas instituições não se reinventam porque elas estão presas ao MEC. Elas estão presas a uma grade, que elas são mandadas, você precisa ensinar isso. Sendo que o mundo muda toda semana. Essa semana alguém lançou um aplicativo que vai redefinir os próximos 6 meses. Você acha que o MEC está incluindo isso na grade? Não. E é por isso que 9 em cada 10 brasileiros já estuda pelo YouTube. Porque, cara, é a maneira dele se atualizar, é a maneira dele ter informação real de valor. E não está errado. Se você não está recebendo o que você precisa buscar o que é fundamental para a sua trajetória. E é o que os brasileiros estão fazendo. E aí, cara, você aterriza isso com mais dados ainda. Porque o volume de pessoas que busca o termo como trancar a faculdade é maior, é a linha azul, muito maior do que o volume de buscas sobre como matricular a faculdade. Então, linha vermelha, como matricular na faculdade, linha azul, como trancar a faculdade. Olha que interessante. E apesar das instituições não terem se adaptado ainda, o consumidor já diz o que ele quer. O consumidor já deu o indicativo de para onde ele está indo ou o que ele precisa. Você já sabe que você precisa protagonizar o seu aprendizado. Você não pode depender dos outros. E se as instituições que estão aí fora não vão te entregar isso, você não pode ficar à mercê delas. E aí, mais uma vez, o consumidor liderando essas mudanças. Olha a comparação de 5 anos para cá do crescimento pelo termo ensino à distância, faculdade à distância. É surpreendente para a maioria das pessoas. Se você estivesse observando para onde o mundo está indo, não seria tanto. E aqui, assim, indo até mais profundamente, cara, mostrando o quão relevante e ao mesmo tempo que você vê as pessoas fechando matrícula, cancelando matrícula, inadimplência no ensino tradicional, você vê as matrículas de cursos à distância subindo. Então, as matrículas de graduações presenciais caindo e as matrículas de ensino à distância subindo quase 20% de lá para cá. Isso, mais uma vez, cara, não é a minha opinião, independente de quanta raiva eu tivesse do modelo tradicional, porque, cara, eu não me encaixei nele. Cara, isso aqui são dados, isso aqui é inquestionável. Não tem como voltar atrás, o mundo já foi. Ou você fica parado, ou você evolui com ele. O que não dá é para ficar achando que você vai ter um resultado extraordinário sem querer largar na frente. E aí, falando de largar na frente, tem um assunto que a gente não falou ainda, porque, beleza, vamos falar das competências específicas de marketing, de comunicação, cara, de estratégia, mas não é só sobre isso. Uma das principais defasagens que eu vejo nas pessoas que eu contratei ao longo do tempo, principais defasagens que eu sentia nas pessoas que eu contratava, eram as habilidades socioemocionais, os famosos soft skills. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas soft skills, cara, são inteligência emocional, liderança, criatividade, capacidade de gestão, capacidade de controlar suas emoções. Isso tudo, se eu tivesse que ser sincero, e sendo sincero aqui, cara, a minha carreira foi 1000 vezes mais construída nessas coisas do que numa habilidade fantástica de redação publicitária ou de direção de arte. A quantidade de sucesso no olhar da sociedade que eu tive com base em competências socioemocionais, soft skills, é enorme. Eu atribuiria, sem sombra de dúvida, tudo que eu construí na vida, mais da metade veio daí. E o resto todo divide o resto. E é curioso porque quando você olha a formação tradicional, ela negligencia isso. Que faculdade que está te ensinando a como gerenciar uma equipe? Que faculdade que está te ensinando, cara, como gerir criatividade? Que faculdade está te ensinando, cara, como administrar as suas emoções? Nenhuma. E todos os dias eu vejo as pessoas, cara, pecando e deixando o crescimento na mesa justamente por isso. E aí, mais uma vez, cara, para acabar, assim, eu adoro isso aqui. Bota aqui na tela, tá? Maravilha. Porque lá atrás eu comecei a falar muito desse negócio de educação e faculdade, tem uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. E, cara,
os meus amigos, toda vez que eu postava alguma coisa criticando o modelo tradicional, cara, eles vinham rachando. Executivos de grandes empresas. Rafa, você não pode fazer isso é um desserviço à sociedade. Rafa, você está errado. Rafa, isso, Rafa, não sei aquilo. Pá! 90% das pessoas são demitidas por conta de soft skills. Olha que loucura. E o modelo de ensino negligencia esse troço. Mas é absolutamente fantástico que hoje em dia todos eles vêm para mim e falam: caramba, Rafa, eu acho que você está certo. Caramba, Rafa, que legal a cria. Caramba, Rafa, você fez esse negócio antes do Google. Caramba. Mas eu aceito. Porque isso sempre aconteceu. É a marcha contra a guitarra elétrica na década de 50, 60. Ou as mães e os pais desesperados achando que o rock do Elvis Presley ia deturpar a cabeça das filhas deles. Você sempre julga o que é novo. Isso é muito natural. Mas ao mesmo tempo, a sua velocidade de olhar para uma coisa nova, com olhos virgens e ver o mérito daquilo desapegado da herança emocional e cultural que foi imprimida em você, cara, nada é mais importante para o sucesso e para a felicidade de um ser humano. Então, queria te provocar nessa direção. Você tem uma trajetória que, em teoria, todo mundo que está interessado em marketing e comunicação deveria conhecer. Mas para os 10% que não conhecem, como é que você chegou a sentar na cadeira que você está? Conta um pouquinho para gente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o básico vale para todo mundo. Aquele negócio de trabalhar duro, sonhar grande, tá sempre rodeado de pessoas melhores que você. Isso é uma receita que eu acho que em qualquer negócio não falha. Agora, eu tive a sorte de entrar no negócio no momento certo. Que foi o caso da Ambev lá no ano de 2000, onde a Ambev estava se abrindo para o mundo. 20 anos de Ambev, então. 20 anos agora. E eu acabei entrando no negócio com uma habilidade que foi caminhou muito em linha com o negócio. Ou seja, é um pouco aquela história, né? Se o Bill Gates e Steve Jobs não tivessem nascido naquele ano, ou tivessem nascido 20 anos antes ou 20 anos depois, talvez eles não teriam sido o que eles foram. Perfeito. De maneira alguma eu estou minimizando o que eles fizeram, mas eu acredito que hoje as pessoas elas terceirizam muito da carreira delas para uma empresa e não necessariamente olham para o negócio como se fosse delas. E essa é a dica que eu deixo para as pessoas, que eu realmente acredito, Rafa, que a minha experiência não vai valer para quem está nos assistindo agora. A minha receita não vai funcionar pelos próximos 20 anos. A tua introdução, porque eu acho que a história que você contou, ela fala um pouquinho do que a gente vai viver, cara, no mercado nos próximos 20 anos. E o que você acha que mudou para um marqueteiro que está começando hoje? Quais seriam as coisas que você estaria atento se hoje fosse o teu day one? Acho que a maior mudança é que o marketing hoje é muito mais democrático. Lá atrás você precisava ir para uma belíssima faculdade, você precisava ser o melhor aluno, você precisava começar por baixo, você precisava passar por todas as áreas, você precisava entender muito bem de comunicação, porque a televisão comandava a publicidade, logo quem tinha uma boa sensibilidade para fazer um comercial de 30 segundos ganhava. Só que para você ganhar demorava 20, 30 anos. Perfeito. Era um pouco do Mad Men, né? O Don Draper. Perfeito. Ele tinha uma sensibilidade tão boa que ele sentava e olhava e já sabia se o negócio era bom ou não. Hoje mudou completamente. É a boa notícia. Por que eu falo democrático? Porque você, em primeiro lugar, para ganhar hoje, você tem que ter um time muito mais diverso. O marketing hoje é muito mais... Você tem que ter um marketing muito mais... a inclusão e a diversidade tem que ser um pilar. Parte da estratégia. Parte da estratégia. Por quê? Porque é isso que vai te trazer pontos de vista diferentes, não só sobre o que acontece na cultura, bem como o que acontece em ferramentas. Então, por exemplo, fantástico. Eu não vou ser tão bom quanto você, isso nunca, provavelmente. Olha a modesta. Não, porque você já vem... Como a minha filha de 9 anos, ela com certeza... Vai ser melhor que a gente. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Então, hoje, a boa notícia para quem está nos assistindo, principalmente para quem é mais jovem, vai ter essa oportunidade. E para quem é mais velho, também vai ter outras oportunidades, porque você precisa complementar esse time de mais jovens. Então, a democracia é muito maior, na minha opinião, hoje no marketing do que era 20 anos atrás. Tem muito mais oportunidade e eu vejo um lugar como esse, hoje, fazendo a diferença, coisa que eu não tive lá atrás, e é por isso que eu não vou repetir a minha forma, não vou recomendar que as pessoas repitam a minha forma. Porque vai valer a pena. Perfeito. E é interessante, porque você sabe, cara, a equação do valor da educação, cara, certificação, educação, experiência, tudo isso dividido pelo investimento.
você acha que essa mudança toda no marketing, as coisas acontecem muito mais rápido? Antigamente um veículo durava 50 anos como principal veículo. Hoje em dia... Isso que valia a pena você estar na faculdade por 4 anos. Perfeito. Porque 4 anos ali faziam a diferença, era exponencialmente positivo ao longo da tua carreira de 40 anos. Perfeito. E é interessante, você acha que então, o que você está dizendo aqui, opinião pessoal sua, e é claro que eu acredito nela também, que o modelo de educação deveria se adaptar à forma como o marketing é feito? Sem dúvida. Talvez as melhores campanhas da minha vida, elas foram concebidas, criadas e entregues em 4 horas, ou seja, eu não tenho dúvida que esse é o modelo, eu não tenho dúvida. Perfeito. E Rica, aqui a gente tentando wrap up, cara, e mais uma vez, eu acho que o teu testemunho talvez inspire dezenas de milhares de pessoas a se provocar, a fazer um pouquinho diferente, a se desamarrar das amarras culturais que às vezes prendem as pessoas numa forma de pensar que já não funciona pra frente, como o teu testemunho de vida conta. Se você tivesse na cadeira dessas milhares de pessoas que estão assistindo a gente e você estivesse começando agora, qual seria se o teu filho, você tem 2 filhas lindas, se elas tivessem hoje em dia, o meu objetivo é ser um grande executivo de marketing, seja na minha empresa ou seja na empresa onde eu trabalho. Se as suas filhas estivessem começando nesse Day One, qual seria essa sua dica? O que você recomendaria? Não precisa ser uma, pode ser um conjunto de coisas. O que você falaria? Bom, em primeiro lugar, você vai ter que convencê-las a deixar o TikTok de lado. Se a gente conseguir convencê-las a deixar, porque o sonho delas hoje é ser uma criadora. E isso é uma outra coisa que mudou no marketing. Pela primeira vez na história, a mídia está competindo com os criadores, com as criadoras de conteúdo. Isso não aconteceu. Você como anunciante, você comprava a mídia e você editava a comunicação. Só que agora, eu tenho certeza que no teu feed, você tem muito mais conteúdo vindo da tua rede de amigos do que de uma rede de anunciantes. Perfeito. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos convencer elas que esse negócio aqui dá alguma chance para elas na vida. Porque, de novo, eu acho que a gente vai ter que talvez abrir um outro módulo na CRIA que vai falar sobre o lado da indústria. Quais são as profissões do futuro? E aqui agora a gente tá discutindo uma carreira em marketing e publicidade. Acabou de se comprometer. Vamos ter que fazer uma live específica sobre as profissões do futuro dentro do panorama de mídia. Porque da mesma maneira que você acertou que a educação dos próximos 20 anos vai ser completamente disputada por pessoas como você e por escolas como a CRIA, o mercado de trabalho também vai ser disputado. Perfeito. Eu tenho uma dúvida que daqui a 20 anos, se você perguntar qual que é o papel desse CMO do futuro, eu acho muito difícil a gente acertar daqui a 20 anos. Talvez vai ser completamente diferente e uma escola como a CRIA vai ter que também abordar isso, porque Perfeito. a gente vai estar treinando pessoas que no final do dia não vão ter um lugar no mercado. Então, vamos tentar se adiantar aqui e aproveitar esse momento para dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, porque você sempre fala isso, né? Que você contrata as pessoas em hard skills e elas acabam perdendo o emprego por soft skills. E a dica que eu vou dar é justamente um soft skill. Óbvio que você não vai deixar o hard skills de lado. Óbvio que eu nunca negaria uma oportunidade de uma grande instituição de ensino. E óbvio que você vai ter que fazer também um cálculo no retorno desse investimento. Mas, tirando isso, coragem, na minha opinião, coragem Perfeito. É o que mais falta no marketing hoje. E aí eu vou tentar explicar rapidamente essa equação. Lá atrás, o preço do erro era muito grande. Por quê? Grande parte da publicidade ia para a televisão, você gastava milhões comprando a mídia, você gastava milhões fazendo um belíssimo comercial de televisão, logo você não podia errar, porque é um negócio que vai ficar lá na televisão por meses. Então, e tá certo, né? Você não pode errar. Não pode. Só que agora você vai gastar muito menos comprando a mídia, muito menos criando. E a habilidade de testar. E você tem, além da habilidade de testar, esse negócio vai ficar no ar por 24, 48 horas no máximo. E se ficar ruim, você tira. Exato. Então, e qual que é o segredo? É coragem para fazer, para testar, para errar. E eu brinco, que a gente sempre tem que errar na velocidade da Ferrari pelo preço do Fusca. Se você conseguir fazer isso, está contratado. Ouviu a chamada do mestre, né? Rica, mais uma vez, cara, sempre brilhante o teu testemunho, tenho certeza que inspirou milhares de pessoas aí a talvez pensar um pouquinho diferente, ser mais corajoso frente à vida, ser mais protagonista e talvez até a tua própria história da Ambev antes de olhar para a empresa onde trabalha como sua, independente de ser ou não. Cara, eu acho que tem uma mistura na tua história, no teu testemunho aqui que passa por 3 coisas e me corrija se eu estiver errado. Número 1, cara, se você quer sair da média, você vai, por definição, ter que fazer uma coisa diferente dos outros. Número 2, o que funcionou nos últimos 20 anos não funciona para frente. E número 3, talvez marketing e comunicação seja algumas das disciplinas que são mais líquidas e que evoluem com mais velocidade e a tua carreira precisa se adaptar a isso. Falei certo? Falei besteira?
Eu acho que estou precisando virar aluno da criança. Sensacional, meu irmão. Mais uma vez, é sempre um prazer e obrigado pela participação. Obrigado a você. Talvez não seja você que está falhando por não ter dinheiro para pagar uma faculdade das melhores do mundo, que são carésimas. Talvez não seja a culpa sua que você não está se adaptando ao modelo de ensino. Talvez, assim como eu, o modelo do ensino tenha fracassado com você. E acredite, eu tenho empatia por essa história. Essa história fala comigo. E é por isso que eu estou tão feliz e tão animado. Eu me despeço e agradeço a todos vocês. Um grande beijo.